que você está perdendo. Mateus capítulo 3, irmãos. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Mateus 3, 2, está escrito assim. Quer dizer, Mateus 3, capítulo 1, até o versículo 4. Quer dizer, todo 10, vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestres. Então saía ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ó Deus maravilhoso e santo, a nossa oração é que, assim como foi dito inicialmente, produza fé em nós através dessa palavra, porque só através dela o nosso coração pode se encher de fé, de modo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Fala conosco, Deus, revela o teu querer para cada coração aqui, traz o real entendimento, a revelação, a iluminação do texto. Tenha misericórdia de nós, falando conosco, o nosso coração se alegrará. Por favor, toda a glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido por nós. Interessante. Irmãos, assim, todo pregador tem suas afirmações, ou melhor, seus sentimentos íntimos. E ele tem as suas certezas também, melhor dizendo. E para mim, eu acredito que todas as mensagens que Deus vem falando aqui, houve uma evolução muito grande. Deus é muito bom conosco, sabe? Porque assim, só não percebe quem estiver cego ou surdo. Que após nós fazer o que fizemos aqui, né? Esvaziou mesmo, né? Mais um pouco, realmente, alguns irmãos não veio mais. Só que houve uma evolução muito grande das mensagens. Deus, né? É Deus que dá ao homem. O homem é um miserável, né? Se ele não se colocar diante de Deus para pedir graça a Deus para fazer qualquer coisa, imagina preparar um sermão. Ele não pode fazer nada, essa é a verdade. Então não é o mensageiro, mas a mensagem. E eu posso dizer que das últimas, essa foi uma das mensagens que Deus deu mais graça e uma das mais oportunas para as nossas vidas atualmente. Mais uma vez, o Lamarão tem sido uma bênção para mim. Lá eu preparo as mensagens num clima tão bom, eu vou lá para o quintal, todo mundo já conhece lá, é uma bênção. Longe de tudo, escutando os pássaros e as folhas cobrindo, não pega sol, então é algo maravilhoso. Lá eu medito e Deus tem me concedido graça lá, então eu saio daqui para meditar lá. Porque para você meditar, você precisa de paz, precisa de um lugar que você possa ouvir a voz de Deus realmente, se concentrar, né? O Spurgeon, os homens de Deus, faziam muito isso, e eles iam para florestas, para lá fundo de cavalo, e lá eles tiveram miraculosas revelações de Deus, experiências com Deus, né?
Jonathan Edwards mesmo disse que, cavalgando, né, na floresta, teve uma revelação de Cristo, caiu do cavalo e ficou 3 horas de relógio no chão, diante de tanto poder que sentia. Veja, tem um termo aqui interessante, quando no meio aqui João Batista diz raça de víboras. Veja, esse contexto aqui não é para nós. Não é para nós. Raça de víboras não é para nós. Mas, para aqueles fariseus da época, veja que quando ele diz assim, que veio os saduceus e os fariseus, eles não vieram para se batizar, tá? Eles vieram para observar o que é que estava acontecendo lá, quem era João Batista e as pessoas, porque eles se achavam melhores. É por isso que logo após João Batista diz assim, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, nós somos da aliança. Porque eles chegaram lá com o peito estufado, eles não foram para se batizar. Por quê? Porque achavam que não precisava de arrependimento. Eu sou melhor do que eles. Nós não temos motivo para se arrepender. Então, por esse motivo, é que João Batista diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, né? Se nós não percebermos, parece que eles iam se batizar, mas não, eles vieram olhar. Ele disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês é melhor do que esse povo que está se batizando aqui? Quem disse a vocês? Quem disse que vocês não precisam tanto de arrependimento quanto esse povo que está descendo as águas? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então João Batista, ele foi categórico, duro na sua mensagem. Então essa mensagem raça de víboras, para muitas pessoas lá fora hoje, que acham que a justiça própria pode salvar eles, que acham que não precisa de arrependimento, então, por isso que eu digo que é uma mensagem oportuna. E esse termo devemos usar para essas pessoas. Não foi para os que estavam se batizando que João Batista falou isso. Não foi para aqueles que vieram e se arrependeram e confessaram os seus pecados. Foi para aqueles que achavam que não precisava confessar pecados. Muitas pessoas aí fora, não é? É o contexto geral de milhares de pessoas. Estou descrevendo aqui a vida de milhares de pessoas vizinhos, pessoas que nós prega e se bate aí no nosso cotidiano, que acham que não precisa de arrependimento, que acham que é justo o suficiente para não precisar se batizar, confessar Jesus. E isso é um cotidiano que nós vivemos, acho que do dia da sua convenção. Alguém chegou para você e disse, eu não preciso ir na igreja. Deus, eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Eu sou de Deus. Aí a maioria das vezes que nós escuta eu tenho Deus no meu coração. Aí se ele tem Deus no coração, então ele já é de Deus. Mas vejam, quando João Batista foi levantado no deserto para trazer essa mensagem impactadora para o povo da época e também para nós, naquela época o mundo político e religioso estava vivendo um grande caos. É preciso primeiro nós entender o que foi que houve, na verdade, na época de João Batista. Em que contexto o profeta levantou? Talvez você ouviu falar do profeta que veio no espírito e na unção de Elias. João Batista. O Elias que foi profetizado em Zacarias. João Batista. Ou Malaquias, desculpa. Mas em que contexto esse profeta se levantou? O que foi que estava vendo lá? Na verdade, qual era o contexto, o pano de fundo geográfico? O que é que realmente estava acontecendo quando Deus levanta esse homem para levantar como uma voz que clama no deserto? E o que estava acontecendo era o seguinte: o mundo político e religioso estava vivendo um grande caos. Desde o palácio de Tibério, César, aos governos da Judéia e Galileia, corria soltas, ou melhor, a soltas, a corrupção e a violência. Ou seja, o governo estava totalmente corrompido. Com isso eu e você de cara aprende. Com isso eu e você de cara percebe que a corrupção da política não começou hoje não, irmãos. Não começou há 10 anos atrás não, nem há 50, nem há 100. A corrupção da política sempre houve. Só houve justiça em política quando um homem de Deus genuíno, convertido a Jesus, era o governador. Só. Então eles governaram com justiça. Tirando isso, não houve justiça em governo. Sempre foi a corrupção, porque os homens eram voltados ao pecado. Ou seja, só pode haver um governo justo se haver um homem justo. Você entende? Porque é o pecado, é o que está dentro do coração do homem, é a ganância. Veja, essa guerra, o que está por trás dela? Interesses políticos, interesses
pessoais. O que é que Putin quer, o presidente da Rússia? Ele tem interesses pessoais, e isso tudo recorre ao próprio pecado que está no coração dele. Ele tem cobiças, ele deseja algo que está dentro da Ucrânia, e ele quer de todo jeito. Ele afirmou que só vai parar quando obter os seus objetivos, quer por guerra ou quer por acordo. E sempre foi assim em toda a história, irmãos. Os homens sempre fez coisas por interesses próprios, vanglórias, poder, dinheiro. Sempre foi essa o termo principal da política. Não o seu próximo, não o povo, não, esqueça isso. Se você estiver pensando que vai levantar um governo tão justo quanto que vai pensar no povo, você está enganado. Por quê? Porque só pode levantar um governo tão justo que pense no povo se o coração daquele governante tiver no Senhor Jesus. Não tem outro método ou modo. Não posso ter esperança em Bolsonaro. A prova é algumas baboseiras que ele se mete aí, já se meteu, já provou o suficiente, mas assim mesmo, não tem. Você olha para um lado para o outro, não sabe quem é melhor, quem é pior. Porque o homem se corrompeu, não tem como. Desde o início nós precisávamos saber e entender que um homem não pode resolver um problema de um caos que já vem há milhares de anos. Não pode. E ainda mais quando ele só é mais um no meio da sociedade. Aí piora. E quando ele não é um servo de Deus, aí fica mais ruim ainda. E não foi diferente nessa época. O governo estava corrompido politicamente. Os políticos estavam corrompidos, como eu falei, desde o palácio de Tibério, César, aos governos da Judéia e Galileia. Corria soltas a corrupção e a violência. Tibério, Pôncio Pilatos e Herodes Antipas não eram homens de grande reputação moral. O que significa isso? Não eram homens que estavam preocupados com o povo. Foi nessa época que João Batista se levantou. Esses homens não eram homens de reputação moral, tipo justos, homens honestos, homens conscientes, homens que tinham pudor, que tinham testemunho. Não, eram homens libertinos. Então não tinha respeito do povo. Não eram homens que tinham reputação moral, nem tampouco gestores que respeitavam o povo sobre o qual mandava. Veja, olhe como é terrível isso. Vivemos uma época semelhante. Temos um Supremo Tribunal Federal, STF, que não respeita de jeito nenhum nem a própria Constituição, que eles deviam respeitar, que é lei. Eles ultrapassam a corrupção para fazerem os seus próprios interesses. Estamos vivendo isso. É real isso. Eles ultrapassam algo que jamais poderia ser ultrapassado. É tanto que o coitado do Bolsonaro, quando ele discursava, a primeira coisa que ele dizia era isso. Eles não estão jogando nas 4 linhas. Eles estão passando das 4 linhas. Eles estão ultrapassando a própria Constituição, prendendo uma, outra, torta e a direita. Então, vivemos uma época semelhante, onde os gestores não respeitam o próprio povo que governam. Na época de João Batista não era diferente. Na época de João Batista o cenário era esse. Agora, o que mais? O cenário religioso, a situação era ainda mais desoladora. Escute bem, irmãos. Quando você olha para a política hoje, você vê um negócio terrível. Escuro, negro, sujo. Todo tipo de sujeira contém-se ali. Eles matam por poder, eles traem por poder, eles enganam por poder, eles usam o povo por poder. É isso. Vai lá, passa em 4 anos, dá dinheiro, aí os bobos. E nós já fomos lá atrás, a verdade é essa. Já se corrompemos. Quem já pegou um dinheirinho aqui na política? Já se corrompemos, a verdade é essa. Nós já se corrompemos também. Hoje é que nós enxerga essa miséria, dessa sujeira toda. Mas eles fazem isso. E ainda tem os bobos que ainda caem em deusas. Esse é o meu político A, meu político B, por causa de micharia. Corrompe. Um voto é tão importante para uma nação. Eles vendem e se vendem ao mesmo tempo. E depois cobra o porquê que aquele mesmo governante não está fazendo o que eles queriam. Veja, irmãos, é uma loucura. O que nós estamos vivendo é uma loucura. O homem não se policia, não tem caráter, não tem pudor. Se vendem, o homem vota neles. Depois esses mesmos homens corrompem, não cumprem o que prometeu e ele sai chorando. Esse é o final sempre. O final do filme é sempre esse. Vou dar. Depois que eles ganham, não dá nada. E o povo fica na mão. Não foi diferente. E isso traz a corrupção. Isso mostra a maldade, a perversidade, a crueldade, a falta de verdade, de compromisso que o homem tem de mentir facilmente por interesse. Eu minto, dou a eles, mas na verdade não é isso que eu vou fazer. E não faz e acabou. Depois que eles sentam na cadeira lá, meu filho,
se você chegar só na porta, você é preso. Você não pode fazer mais nada. Eles estão no poder, então eles fazem o que acham que pode fazer. Agora, quando você pensa que olha para um governo desse, tão corrupto, tão sujo, e imagina que no termo religioso, a situação da igreja ainda era pior. Agora, só para você parar para pensar, que nível chegou a época que João Batista se levantou. A situação da igreja era pior do que a situação da política. O termo religioso, a situação era ainda mais desoladora. Por quê, pastor? O sacerdócio, na época de João Batista aqui, estava corrompido. Os saduceus, partido religioso, o qual pertencia aos saduceus, era uma elite vendida aos interesses financeiros, ao qual pertenciam os sacerdotes, desculpe. Os saduceus era o partido religioso, ao qual pertenciam os sacerdotes. Era uma elite vendida aos interesses financeiros. Eles haviam transformado a casa de Deus no covil de quê? De salteadores. Você já viu, você leu o texto, Jesus expulsando os campistas lá. Quem foi que transformou a casa de Deus naquilo ali? Foi eles. Então você percebe naquele cenário, foi nesse cenário que João Batista se levantou. Estava totalmente corrompido, a igreja, o sacerdócio estava totalmente corrompido. Deus não falava mais, a voz de Deus não se ouvia mais, porque o homem se converteu, a política já era corrupta, e ainda por cima a igreja que devia dar exemplo, a igreja que devia cessar o corrompeu-se total por interesses financeiros, havia transformado a casa de Deus em covil de salteadores, além de negarem a doutrina, as doutrinas essenciais das escrituras, como a existência dos anjos, a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos, e a integridade do Antigo Testamento. Estava falido, o estado era terrível, e ainda se tornaram colaboracionistas de Roma para manterem os seus status religiosos. Foi nesse cenário que João Batista levantou, irmãos. Estava bravo, estava bravo. Os fariseus, por sua vez, eram cegos guiando outros cegos. Transformaram a religião em uma plataforma de opressão com o seu legalismo pesado. Nós mesmos conhecendo aquela frase de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansado desse jugo aí, porque o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo não foi à toa que Jesus falou isso, irmão. O fardo que os caras estavam botando no povo lá, nem eles mesmos podiam carregar. Então, quando você ia para o sal dos seus, corrompido por interesse próprio, fez a casa de Deus, convil de salteadores. Quando você ia para os fariseus, religiosos, legalistas, colocando fardo no povo, pesado. Então, dos dois lados, estava totalmente corrompido o culto a Deus. Agora veja, foi bem nesse ambiente hostil que João Batista aparece pregando no deserto. Vale destacar também, irmão, que João surge depois de 400 anos de silêncio profético. É importante isso, você parar e raciocinar. Por que Deus ficou 400 anos sem falar, pastor? A última vez que Deus falou foi uma profecia no último livro do Antigo Testamento, que se chama Malaquias. Foi a última vez que o povo ouviu a voz de Deus. E, por incrível que pareça, foi a profecia que apontava para quem? João Batista. Olha para aí. Foi a última vez que Deus falou. Depois daí, 400 anos. Irmãos, aqui, se você é um bom entendedor, você já para e pensa assim: então está explicado, pastor, porque da corrupção do povo. 400 anos sem ouvir a voz de Deus, a única coisa que vai sobrar é isso aí mesmo. É corrupção, pastor. Porque quando Deus falava, o povo se orientava, levantava um profeta, e o profeta chamava o povo, mas sem isso, o povo sempre se corrompeu. E não foi diferente. 400 anos de silêncio profético. A voz de Deus não era ouvida. Todavia, o templo, naquela época lá de João Batista, havia sido reedificado. Os sacrifícios eram feitos normalmente. Só que as festas aconteciam, mas a palavra de Deus não era ouvida. Ou seja, eles continuaram na força do braço, no pecado, fazendo a casa de Deus, salteador de ladrão, do jeito que eles achavam que dava. Na corrupção, tocando para frente, fazendo os cultos, as festas, mas nada de se ouvir a voz de Deus. Então, a corrupção permanecia. O que nós estamos vendo hoje? A mesma
homem. Só que você não se escuta verdadeiramente lá a voz de Deus. E por não se escutar nessas igrejas a voz de Deus, é que acontece o que acontece lá. É por isso. Por não se escutar a voz de Deus nessa época, aconteceu o que aconteceu. A igreja entrou em declínio. O povo de Deus entrou em total corrupção. Porque não se ouvia a voz de Deus. Irmãos, no lugar onde não se ouve a voz de Deus, o que vai permanecer é o quê? Corrupção. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A voz de Deus é a verdade. Se um lugar que se diz ser de Deus não se ouve a voz de Deus, tem alguma contradição aí. Porque o templo era um lugar de quem? De Deus. Era um lugar, era chamado casa de quem? Casa de Deus. Como é que na casa de Deus não se ouve a voz de Deus? Por aí você já tira. Assim, as igrejas, eles fazem igreja e dizem que a igreja é a casa de Deus. Mas quando vocês vão lá, você não escuta a voz de Deus. Você escuta a voz do homem. E por isso você vê bodes, traição, é tanta... Meu irmão, eu escuto tanta coisa que eu fico assim abismado. É uma bagaçada, é uma bagunça, é um negócio doido, meu irmão. Você fica até abismado diante das coisas que você tem visto, assistido e vindo. Porque não se ouve a voz de Deus. A corrupção reina mesmo. Como eu estava dizendo, o sacrifício era feito certinho, as festas aconteciam, mas a palavra de Deus não era ouvida. A palavra de Deus veio a João nesse tempo de sequidão espiritual, quando tanto a liderança política e religiosa como o povo estavam rendidos ao pecado. A última profecia no Antigo Testamento encontra-se no livro de Malaquias. Eu quero que nós leiamos Malaquias capítulo 4, vamos lá. Só voltar um pouquinho. Presta atenção, como você não está suando muito, parece que você ajuda aqui, obrigado. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículo 4. E aí nós vamos vai em diante. Vamos ver a última palavra de Deus. E depois disso, irmãos, ele calou por 400 anos. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Daí em diante, pode ver, não tem mais nada, acabou. E aí agora, Deus não falou mais nada. 400 anos de silêncio de Deus. Período intertestamentário, como fala. Passagem do Velho para o Novo Testamento. Deus não falou mais. E como eu disse, onde Deus não fala, meu filho, vai haver corrupção sempre. Assim, obrigado. Deixa eu ver o telefone para ver. Oi? Estou vendo mesmo. Só um instante. Então, depois de 400 anos, depois essa profecia foi cumprida. Essa profecia que você leu agora em Malaquias, passou 400 anos
ela se cumpriu. Na onde, pastor? Essa profecia se cumpriu de acordo com Jesus, na pessoa de João Batista. Interessante é que Deus fala que enviaria o profeta Elias. E como é que surge João Batista? Logo devemos entender que Elias não podia voltar mais. Elias era morto. Deus estava falando de um profeta, mas a Bíblia nos esclarece isso para que nós entendamos. Jesus falou que João Batista veio no poder e no espírito de Elias. E aí logo você entende o que Deus estava querendo dizer lá. Lucas capítulo 1, vamos ler. Jesus dizendo isso, de João Batista. Que João Batista viria, caiu um papelzinho aí do seu. João Batista viria no poder e no espírito de Elias, né? Aí também você entende um pouco agora daquele homem, viu? Porque Elias era ousado demais. Isso é bom para entender tanto o texto, a profecia, quanto o próprio João Batista. Porque era como era, tão fervoroso, tão determinado naquilo que pregava, tão rude, quando botava o dedo na cara de Herodes e mandava ele se arrepender. Só um homem de Deus podia fazer isso. Elias não fez com Acabe. Então por isso que ele veio no espírito de Elias, para confrontar um rei que tem muita coragem, irmãos. Muita. Porque era pena de morte, você mesmo sabe disso. Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá diante do Senhor. Não, vamos pegar um pouquinho antes para nós entender de quem está falando. Versículo 12. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele. Capítulo 1, versículo 12. O temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, e converterá muitos dos seus filhos de Israel a o Senhor seu. Qual foi a profecia lá? Estava escrito lá em Malaquias o quê? Que Elias viria e faria o quê? Muito bem, outra prova que é dele que está falando. Agora, irá diante do Senhor no espírito e no poder para converter o coração dos pais aos filhos e converter os obedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pronto, a profecia completa aqui de Malaquias. Aqui nós vemos a profecia completa de Malaquias se cumprindo em João Batista. Foi exatamente isso que o texto falou lá. Então o Elias de Malaquias era o próprio João Batista, meu amado irmão. Então depois de 400 anos, essa profecia se cumpre. E a pergunta que eu faço essa noite é uma pergunta: qual é a mensagem de Deus para os homens? Porque se fica essa pergunta: qual é a mensagem de Deus para os homens? Qual? Qual é a mensagem verdadeiramente que Deus enviou para os homens? Qual a mensagem que Deus preparou para que os homens ouvissem? Essa mensagem que está sendo pregada aí é o Evangelho Coach? É a palavra que massageia o ego das pessoas? É a palavra que estamos ouvindo? Qual? Meia tanta pregação, tanto evangelho que surgiu, Paulo disse que só tinha um, que se aparecesse outro, fosse amaldiçoado. Mas o homem não quis saber disso. Mesmo assim inventou outro tal que arrasta multidões, enche praças e templos. A pergunta que fica é: qual é a mensagem de Deus para os homens? Esse é o tema dessa minha mensagem. Qual é, irmãos? Afinal, qual é a mensagem de Deus para os homens? Qual é a mensagem que Deus enviou, preparou do seu coração para os homens? Eis aqui, capítulo 3 de Mateus, uma das mensagens mais esquecidas dos púlpitos, em modo geral, mas também é a mensagem mais urgente e necessitada de ser pregada nestes mesmos púlpitos que as esqueceu. Veja, irmãos, o reino dos céus está totalmente ligado à doutrina do arrependimento, e o arrependimento está totalmente ligado à doutrina do reino dos céus. Leia comigo, vamos lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizia: arrependei-vos. Por quê ele mandou se arrepender? Porque é chegado o quê? Veja, irmãos, escute, parece uma mensagem simples, e eu digo a você o que eu disse quinta aqui, vou dizer hoje: nunca tive tal entendimento tão grande quanto tive
no dia que preparei essa mensagem. Nunca tive algo tão profundo, porque nós sempre pensamos que precisa de mais um toque. Não, a mensagem precisa de mais um toque. Eu estou pregando simples demais. Não, essa mensagem é simples, eu não posso anunciar ela. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É preciso mais um pouco. Isso simplificou demais ao passar do tempo. As pessoas não se arrependem com tais simples mensagens. Só que o texto mente isso aí. O texto mostra que, primeiro, não é simples a mensagem. Segundo, dentro dessa mensagem contém a mensagem de Deus para os homens. Dentro desse pequeno texto, que por muitas vezes ou por muito tempo pareceu uma mensagem simples, observamos que não é. Tem um porquê que devemos se arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado aqui, está próximo o reino dos céus. Não é por acaso que você deve se arrepender. Diante desse primeiro tópico, dessa primeira palavra, o que aprendemos aqui dentro desse texto é que o reino dos céus está totalmente ligado à doutrina do arrependimento. E o arrependimento está totalmente ligado à doutrina do reino dos céus. Uma coisa não pode andar sem a outra. Eu não posso ser salvo sem se arrepender. Eu não posso ser perdoado se não houver arrependimento. Eu não posso entrar nos céus se eu não me arrepender. João Batista está botando uma condição aqui: arrependa para entrar na onde? Nos céus. E isso é tremendo, irmão. Se eu acabasse aqui, já era o suficiente para nós. Foi suficiente para uma multidão de pessoas entenderem e se arrependerem. Você leu comigo aqui agora. Qual era a mensagem que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado. Só isso, meu irmão. Ele só pregava isso. Arrependa, traduzindo: pare de pecar, deixe a sua velha vida, para que você possa entrar no reino dos céus. Como diz o pastor Rodrigo Mocinho. Eu botei até no meu status. Ele falando sobre esse texto aqui. Traduzindo para as pessoas. É simples. Parem de pecar. É uma mensagem simples, mas muito poderosa. Uma mensagem talvez que nós desprezamos pelo bom tempo. Não despreze, irmãos. Não despreze. Uma coisa não pode andar sem a outra. Esse texto mostra para mim e para você que o reino dos céus está totalmente ligado à doutrina do arrependimento. E a doutrina do arrependimento está totalmente ligada ao reino dos céus. Quem está falando isso? João Batista. Quando ele bota uma condição diante do arrependimento, ele diz: arrependei-vos. Por quê? Ele diz: por que você deve arrepender? Arrependa, porque para entrar nos céus, para ser salvo, para entrar no reino dos céus, primeiro tem que passar por um arrependimento. Poxa, isso é maravilhoso. Uma coisa não pode andar sem a outra. Os céus proclamam a glória de Deus, mas ao mesmo tempo ele é a morada dos arrependidos. Ao mesmo tempo que você olha para o céu e contempla o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, a todo tempo ele está proclamando a glória de Deus. Os trovões, os raios, a todo tempo ele está proclamando a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo que o céu proclama a glória de Deus, esse mesmo céu é a morada de todos, pastor, como muitos dizem por aí, todo mundo será salvo. Não. De todos, pastor, como os pregadores coach, os loucos, os mentirosos, está pregando por aí. Não. Os céus é a morada dos arrependidos. João Batista que está dizendo aqui para nós: arrependa. Por quê? Porque é chegado o quê? O reino dos céus. Essa mensagem é tão atual quanto o dia que ela foi pregada lá. Veja, a mensagem de arrependimento, ela vem do coração de quem? De Deus ou do homem? Vem do coração de quem? De Deus. A mensagem de arrependimento, ela vem do coração de Deus para o coração dos seus ministros e profetas. Essa mesma mensagem que vem de Deus, Deus a dá com um propósito. O tema da mensagem qual é? Qual era a mensagem de Deus para os homens? A mensagem de arrependimento, ela vem do coração de Deus. Guarda isso. Foi uma das coisas que mais me impactou enquanto eu preparava. Para que eu vá com mais fervor, vá com mais ousadia e entenda que a mensagem é de Deus e não do homem. A mensagem de arrependimento não é sua. Não criou, não se iniciou no seu coração.
A mensagem de arrependimento vem do coração de Deus, porque Deus quer que essa palavra seja pregada para o coração dos seus ministros, e Deus a dá com um propósito, que os seus ministros, profetas, discípulos, seu povo, anunciem essa mesma mensagem. Anuncie agora para todos que o reino dos céus é para os arrependidos. Quando Deus deu a João Batista, ele estava dizendo: anuncie para todos aí que o reino dos céus, a terra está corrompida. Nós já entendemos o termo aqui, geográfico, o pano de fundo. O povo estava corrompido, totalmente em pecado. Qual é a mensagem de Deus para o povo? Deus vai te abençoar, calma, vou te curar, calma, essa dor vai passar. A mensagem de Deus para o povo em tempo de corrupção foi: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa foi a mensagem de Deus. Eu quero saber se tem algum termo geográfico ou de qualquer outro termo particular que você possa enxergar no mundo que vivemos, para que nós preguemos outra mensagem se não essa. Me dê uma oportunidade de pregar outra mensagem se não essa, em algum lugar no mundo como esse que você está vivendo e eu. Veja, irmãos, é só olharmos para o nosso cenário hoje e você vai notar qual urgente necessário que é que essa mensagem seja pregada. As pessoas, elas têm em mente que podem entrar no céu sem arrependimento. É isso que esses homens estão pregando, você entende? Os fariseus faziam isso, os saduceus faziam isso. Eles se convenciam de ser salvos. A pergunta é: eles eram salvos? Não. Agora, da mesma forma que eles não eram salvos, a doutrina que eles aprenderam, que tal acharam que era salvo, eles ensinavam assim ou não? Então, os saduceus faziam isso, os fariseus faziam isso, e os fariseus de hoje fazem a mesma coisa. Eles pregam para as pessoas que elas não precisam se arrepender, porque quando David Leonardo deixa um púlpito e começa a falar das curas, das bênçãos que Deus vai fazer, o povo começa a chorar. Ele não fala um pingo de mensagem de arrependimento. Ele está dizendo aquelas pessoas com coração negro, com coração sujo, com coração depravado, que elas podem entrar no céu sem passar por um arrependimento. É isso. Ele não precisa dizer assim: ei, você está indo para o céu, você pode entrar no céu sem arrependimento. Não precisa escrachar dessa forma. A mensagem dele já diz isso. Por quê, pastor? Olhe para a mensagem de João Batista. Irmão, quando você quiser ter certeza hoje, quando você quiser parar, você diz assim: meu irmão, qual é a mensagem de Deus para os homens? Está demais, velho. Está demais, a corrupção está demais, o homem está mentindo demais. Qual é afinal a mensagem de Deus para os homens? Mateus capítulo 3, versículo 2. A mensagem de Deus para os homens é: parem de pecar, deixem os seus pecados, porque o meu reino está chegando, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem de Deus, é simples. Isso me animou, reanimou as minhas forças, me deu mais ânimo, coragem para voltar para o campo e pregar de novo. Não precisa de pitoque, não precisa de toque, não precisa de acrescento. A mensagem de Deus é completa. Ela não precisa de homens dizendo a ela, acrescentando ela, não. Não precisa. Você não precisa inventar, meu irmão. Pregue só ela. João Batista, que homem obediente, recebeu de Deus e assim passou. E houve um grande avivamento lá no deserto. O povo da circunvizinhança, toda a Judeia, vinha correndo atrás dele. Mas meu irmão, escute, ele não estava dizendo que ia curar o caroço, que ia trazer o marido de volta, que ia fazer milagres. Inclusive, ele nunca fez um sequer milagre. Mas somente com essa mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Os desertos enchiam de pessoas para ouvir, e eles se arrependiam com essa mensagem. Eles se quebrantavam, o povo entenderam o que João Batista estava dizendo, o povo compreendeu, não precisou miracular, não precisou mensagem. Veja, irmão, você está vendo um pregador eloquente aqui? Não, é um pregador simples, que come mel silvestre e gafinho. Está vendo um homem aqui bem vestido? Não, é um homem que se veste com pelo de animal. Sabe o que você está vendo aqui? Um homem que troveja a própria voz de Deus. Não importa, irmão, quão simples é o pregador, o que ele veste, o que ele come, o que vai dizer, o que é que vai acontecer quando ele pregar, é a intimidade que ele tem com Deus. Impressionante, meu irmão. Isso mudou a minha perspectiva.
E isso é maravilhoso demais. Nós temos que acontecer isso mesmo conosco. Coisas como essa tem que acontecer em nós. João Batista, irmãos, é algo espetacular esse homem. É só você olhar para o cenário. Veja, o que é que está acontecendo hoje? Vê se vocês concordam comigo. As pessoas elas têm em mente que podem entrar no céu sem arrependimento, sem mudança de vida, de caráter, de atitudes, sem metanoia, sem passar por uma transformação. Elas têm isso em mente com toda a força, e ainda tem esses lobos ajudando elas a pensarem assim, a continuarem assim. Elas já pensam isso, já tem isso em mente, que Deus é Deus delas, Deus no coração delas, que não precisa ir para a igreja, que Deus é com elas, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Então tem em mente que não precisa se arrepender, não precisa mudar a vida, o caráter, a atitude, não precisa passar por uma metanoia, por uma transformação radical, impactadora para entrar nos céus. Ou seja, elas acreditam que elas podem entrar nos céus da forma que elas vivem. Você está aqui não pode acreditar nisso. Você e eu e qualquer um pecador, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai entrar no céu da forma que você vive. Não sou eu que estou dizendo. Hoje, à luz das Escrituras, descobrimos qual é a mensagem de Deus para os homens. E qual é? Vocês querem entrar nos céus? Querem entrar na glória? Arrependa-se primeiro dos seus pecados. Não é tremendo, irmão? Fale sério, é uma mensagem tremenda. Eu percebi isso quando eu preparava. Disse, meu Deus, isso é profundo, Deus, porque o Senhor está mostrando para nós que eu só posso entrar, Senhor, se eu me arrepender verdadeiramente. Os céus proclamam a glória de Deus, mas ao mesmo tempo não é qualquer um que entra lá. A mensagem que o Senhor deu ao homem, ela vem com condição, Deus. Tem condições para entrar nesse céu, e uma condição o Senhor colocou, e ela não pode mudar, só pode entrar no céu. Sim? Ô irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você está fazendo com as mensagens que você está ouvindo aqui nessa igreja? O que você está fazendo? Você vai para casa pensando no que você ouve aqui? Irmão, isso aqui é muito sério. O que você está fazendo com as mensagens que você escuta aqui? O quê? Que tipo de atitude você está tomando? Veja, Deus está falando, é fato isso. É a mensagem de Deus para o homem. Não pode entrar no céu. Eles pensam que vai entrar, mas não vão. Eles pensam verdadeiramente dessa forma. Erroneamente são ignorantes acerca de Deus. Porque a palavra é clara, arrependei-vos. A palavra é clara como a água cristalina. Parece uma simples mensagem, mas não é. Por que não é, pastor? Porque é o próprio Deus dizendo: o único meio pelo qual o homem pode entrar no reino dos céus é pelo arrependimento. Deus está dizendo assim, quando João Batista proclamava naquele deserto: arrependei-vos. E todas aquelas pessoas estavam ouvindo. E agora ele diz o porquê. Porque é chegado o reino dos céus. Deus estava dizendo assim: esse é o único meio pelo qual o homem pode entrar no reino dos céus, se ele se arrepender de verdade, genuinamente. E agora, irmãos, nós vemos, o bicho está pegando aí, porque nós estamos vendo tudo dentro dessas igrejas. Tudo. Você está vendo de tudo. Dança, funk, blink, avivamento falso, poder do Espírito que não existe. Você está vendo tudo. Só uma coisa que você não vê lá: arrependimento. Você não vê. Você não vê o caráter das pessoas mudando. É impressionante, irmãos. Veja, observe isso. Você não vê as pessoas mudando o caráter, o testemunho, a forma de viver, de vestir, de pensar. Você não vê arrependimento lá. Acontece tudo, menos o que mais tinha que acontecer. A coisa fundamental para eles entrarem não acontece. Veja, está acontecendo miraculosas, anjos, testemunho, cadeira cai, zoada, tudo, menos o que mais eles necessitam: arrependimento. Irmãos, tirasse tudo daquele meio e colocasse o arrependimento no lugar daquilo, e era suficiente para que aquele povo realmente se tornasse verdadeiros servos de Deus. Nós não precisamos de show, irmãos. Nós não precisamos de teatros. O que a igreja precisa é de arrependimento. O povo de Deus precisa de arrependimento. Todos os avivamentos, me conta um que não veio através
do arrependimento. Conta. Vejam os avivamentos da Bíblia, todos eles, todos, de forma geral, todos, pode ver, foi através do arrependimento do povo. Dentro dessa mensagem está a única forma de um homem entrar no reino dos céus, a única forma de um homem ser salvo, aqui ó, nesse primeiro texto aqui, eu só estou falando do primeiro texto aqui, vou esboçar o resto ainda, eu estou aqui ainda nesse primeiro texto, dentro desse primeiro texto está a única forma de um homem entrar no reino dos céus, a única forma de um homem ser salvo. Dentro desse texto aqui, nessa doutrina aqui, que João Batista diz, arrependei-vos, ela já vem realmente, totalmente ligada à doutrina do reino dos céus, dizendo, só existe uma maneira de você ser salvo, se arrependa. Agora veja, irmãos, uma coisa, não é por meio de dar pão aos pobres que você vai ser salvo. Não é por meio de ajudar os necessitados. Não é por meio de a bondade com os outros. Ainda tem gente que pensa assim hoje. Oh meu Deus, não faço mal a ninguém. Ajudo um rapazinho que passa lá na minha porta. Eu dou sempre 1 quilo de feijão a ele. Dou sempre 1 quilo de massa de milho. Ajudo ele. Por isso Deus vai me levar para o céu. Não vai não. Não vai me levar para o céu por causa disso. Esse não é o meio. Você viu Deus falando de pão aqui agora? Você viu João Batista falando de pão por acaso aqui? Ele colocou aqui na doutrina que pão, ele disse que precisava dar os pobres, arrependei-vos e ajuda os pobres para entrar no reino dos céus. Não, só tem uma condição, meu irmão, e não é por meio de dar pão aos pobres, não é por meio de ajudar os necessitados, não é por meio de bondade com os outros, não é por meio de trabalhar honestamente, não matar, não roubar. Esse não é o meio, não é por meio de ser uma pessoa boa, esse não é o meio. Veja, a palavra é clara, só existe um meio. Um meio. E ele é o arrependimento. Não adianta obras feitas, justiça própria, ajudar os pobres. Não adianta toda essa bondade, se por trás dela, de toda essa boa obra, não haver um profundo e genuíno arrependimento. Tudo isso é vão e enganoso. Não adianta ser bonzinho, não adianta não matar, não roubar, se nesse coração não acontecer uma metanoia. Grava isso. Você tem vizinhos assim. A maioria das pessoas que convivemos é assim. Eu trabalhei com pessoas assim. Eu trabalho com pessoas assim. Elas pensam assim. Pensam que pelo pão, pelo arroz, pelo feijão, por ser bom, por trabalhar honestamente, por não matar, por não roubar, vai entrar nos céus. E não é. É mentira. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é essa a mensagem de Deus para os homens. Se nesse coração não acontecer uma metanoia, um arrependimento, uma transformação, ele não vai entrar no reino de Deus. Não vai, meu irmão. Por quê, pastor? Não é o homem que coloca a condição para entrar no reino dos céus. É por isso que ele não vai, tá? Não é o homem que coloca a condição pela qual ele entrará no reino dos céus. Não é o homem. Por isso esses pregadores aí se tornam piores. Depois dessa mensagem, irmãos, eu já chamo esses caras terríveis, mas eu encontrei eles mais piores ainda, mais culpados ainda, porque eles colocam a condição para as pessoas entrarem no céu. A partir do momento que eles pregam uma mensagem suave, uma mensagem que não é o evangelho, que não traz arrependimento, eles estão dizendo, garantindo àquelas pessoas que se elas crerem em tal mensagem, elas vão entrar no reino deles. E ela sai dali como? Irmãos, de madrugada eu assisti umas mensagens de David Omar. É chocante como as pessoas amam ele, aplaudem, assovia, o público ama eles. Então eles estão totalmente satisfeitos com essa vida. Eles estão confiantes que ouvindo ele, quando a trombeta tocar, quando eles vão, sim. E não é por meio. Não é o homem que coloca a condição para entrar no reino dos céus. A mensagem que foi dada ao homem, ela já vem com a condição. E a condição é imposta pelo próprio Deus.
Porque jamais o homem poderá colocar condição quando se fala em termos de salvação e vida eterna. Por quê, pastor? O homem não pode colocar condição quando se fala de salvação e vida eterna. Sabe por quê? Não é por nada não. É porque o homem é um pecador miserável que não é dono nem dele mesmo, nem da sua própria vida. Então ele não pode colocar condição quando se fala de salvação e vida eterna. O pecado que está nele impede ele completamente disso. Ele não é dono de nada, nem da própria vida. Só aquele que é dono da vida e do próprio céus pode colocar a condição pela qual ele quer que os pecadores entrem nesse mesmo céus. Sou o dono, sou o Deus que é dono dos céus, da vida e de todas as coisas. É quem pode colocar a condição. O homem não pode fazer isso, mas ele está fazendo isso. Mas ele não pode. Só aquele que é dono de todas as coisas. Agora veja, Deus tem uma mensagem para os homens. Veja, todos os pregadores, ministros, evangelistas, servos têm por obrigação entender essa mensagem, para passar a ela de uma forma que Deus quer que ela seja passada. Não é difícil de entender. Os homens erram porque são malfeitores e cães gulosos. Porque Deus deixou a sua mensagem para ser pregada. Inclusive, ela foi pregada pelo maior profeta de todos os tempos. O homem que nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. Isso foi uma das coisas que mais me impactou enquanto eu preparava essa mensagem. Isso, amado irmão, que sempre que pregamos, devemos pregar com convicção e certeza que essa é a mensagem do próprio Deus. Essa é a mensagem de Deus. E com essa mensagem é que Deus quer resgatar os homens. Quando pregarmos, não só pregar, mas pregar com convicção. Essa é a mensagem de Deus. É essa que Ele quer que seja pregada. Foi essa que Ele colocou imposta. Ele quis que fosse assim. Foi esse evangelho, essa mensagem, dessa forma que Ele quer que seja pregada. É Ele que quer, e o querer de Deus e não do homem. É com essa mensagem que Deus quer, tenha certeza quando estiver pregando ela. É com essa mensagem. Não simplifique a palavra de Deus. Não ache que o que você está pregando é simples. Não é simples. É a palavra de Deus. É o poder de Deus na terra. É o martelo que esmiuça a penha. É a espada de 2 gumes. É a palavra que nunca volta vazia. Costumamos a fazer isso por nossa fragilidade. Costumamos fazer isso por não ver o resultado que queríamos ver. Achamos que a simplicidade está na palavra. Achamos que foi simples demais do que preguei. Não, porque se eu for colocar simples, não existiu um homem mais simples do que João Batista na mensagem. Se eu for colocar simplicidade de mensagem para colocar um tom de eloquência, João Batista foi o homem mais miserável e desprezível como pregador. Porque não tem eloquência. Não tem muitas coisas para falar. É uma mensagem só durante 6 meses de ministério. Nossa. Não é interessante isso, irmão? E por incrível que pareça, com uma mensagem só, 6 meses de ministério, disseram que nascido de mulher, ninguém foi maior que ele. Viu aí? Não é o pregador, irmãos, é a mensagem. Não é o obreiro, é a obra. Entenda, meu irmão. Essa é a mensagem que Deus quer. É com essa mensagem que Deus quer resgatar os homens. Foi essa mensagem que Deus escolheu para ser pregada, para salvar os homens, para torná-lo, para tornar o homem para eles, para fazer que os homens entrem no reino dos céus. Os homens que pregam essa mensagem têm que ter convicção que esse foi o meio que Deus escolheu para salvar os pecadores, a palavra. E mais, eles têm que ter convicção que essa mensagem não é dele, ele só é um portador da voz de Deus. Essa mensagem é do próprio Deus para os homens. Quando pregarmos, devemos ter plena convicção. Essa mensagem que prego não é minha. Essa mensagem que prego é do próprio Deus. João Batista tinha isso em mente. Qual é a prova disso, pastor? Nunca mudou a mensagem.
Ainda que se no começo muitas pessoas, nunca mudou a mensagem. Era essa mensagem que era proclamada no deserto durante 6 meses, meu irmão. Imagine hoje, tem pessoas que não gostam que o pastor prega o mesmo rumo, pecado, arrependimento, salvação, cheio do Espírito Santo. Imagina aquele povo lá então. Porque João Batista não mudou a mensagem. Era a mesma mensagem, 6 meses, é essa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem é de Deus e não do homem. Ela vai curtir efeito durante 100 anos, 1000 anos, 400 anos, e ela mostra que ela vem curtindo o efeito. Por quê? Porque não é de homens, é mensagem de Deus. Por isso que ela curtiu o efeito durante aqueles 6 meses, mesmo sendo ela mesma durante 6 meses. Porque a mensagem de Deus nunca vai ser ultrapassada. Nunca vai perder a validade. Nunca vai deixar de ser eficaz. Nunca. Porque ela vem do coração do poderoso Deus. Então essa palavra tem poder. Precisamos entender isso. Então quando pregarmos essa palavra, como eu disse, esse esboço, esse sermão mudou a perspectiva de evangelismo, do que pensar, de como pensava. Quando pregarmos, devemos ter convicção. Não, você não deve estar se colocando como alguém que é importante em meio àquilo ali, mas entendendo que o importante é o que você vai pregar. Importante é o que vai sair da sua boca, irmão. Você é apenas um instrumento, mas a palavra é do próprio Deus. É isso que devemos. E não tem outra garantia. Qual é a garantia de João Batista, se não essa? Diga aí, vamos lá, lê o versículo 2 de novo comigo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que aprendemos aqui? Irmãos, qual é o motivo que eu devo se arrepender, pastor? Qual é o motivo que as pessoas devem se arrepender, pastor? Por que motivo essas pessoas devem se arrepender? O maior motivo pelo qual devemos se arrepender profundamente é os céus. Não está dizendo aqui? A mensagem está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então o motivo pelo qual você que está aqui deve mudar a sua vida, deve mudar a forma de viver, de pensar e de agir, não é a bondade aqui na terra, é o reino dos céus, meu irmão. Entenda, pelo amor de Deus, o motivo pelo qual você deve viver uma vida aqui irrepreensível, sabe o que é? É aquilo que é mais glorioso, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. É aquilo que Deus preparou para aquele que o ama. É aquilo que nada que você vê de mais bonito aqui na terra, de mais lindo, de mais perfeito, de mais brilhante, pode se comparar com o reino dos céus. Então o motivo pelo qual você deve se arrepender não é seu parente, não é a vida aqui. O motivo pelo qual você deve se arrepender é que o reino de Deus está próximo. É João Batista que está dizendo isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não só você. Eis aqui uma mensagem para você pregar para qualquer pessoa hoje. Ei, amado, arrependa-se dos seus pecados. Por que eu devo se arrepender? O maior motivo pelo qual você deve se arrepender é porque o reino de Deus está próximo. Você pode entrar lá se você se arrepender dos seus pecados. Pode ter certeza. Essa é a palavra de Deus para os homens. Você pregou para ele. Você ministrou a palavra para ele. Achamos, é isso que eu estou dizendo, muitas vezes achamos que tem que ser uma coisa miraculosa, tem que ser uma mensagem esplendosa, temos que falar muito bonito. Não! João Batista não falou bonito, mas duro. E falou simples, e falou pouco. Mas olha o resultado que a mensagem desse homem teve. Então esse é o maior motivo pelo qual devemos se arrepender profundamente. Muito mais, os céus é o motivo pelo qual todos os pecadores devem se arrepender. Os céus. Vamos ao versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aí. Veja, irmãos, olhe para cá para nós entendermos isso aqui melhor. Alguém está testificando dele, não é? Porque este quem? João Batista é o referido por intermédio do profeta Isaías,
voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Temos uma convicção aqui, aprendemos algo. Agora observe, João não é um aventureiro. Quando a Bíblia diz assim, porque a Bíblia está dizendo assim, este João não é um aventureiro que surgiu no deserto pregando aí, entenda. Quando você leu aí agora, porque isso aqui mostra para nós que João o Batista não é um aventureiro inconsequente. O que mais, pastor? Que João não vem por iniciativa própria. João não apareceu no deserto por iniciativa própria. João nem tampouco é um aventureiro. O versículo 3 aqui agora, porque nós aprendemos que João Batista não é um aventureiro inconsequente, nem tampouco vem por iniciativa própria, nem tampouco caiu de paraquedas no deserto. 3 coisas aprendemos aqui. Primeiro, João Batista não é um aventureiro inconsequente. Segundo, João Batista não veio por iniciativa própria. Terceiro, João Batista não caiu de paraquedas no deserto. Como assim, pastor? Já tinha uma profecia que apontava para ele. Deus já tinha profetizado que ele viria, que era através dele, depois de quantos anos? Que o povo ia ouvir de novo a voz de quem? Foi através dos sacerdotes, bem vestido, batina, tal. Foi através deles, não? Através de um homem simples que pregava no deserto. Viu? Porque lá estava corrompido. Veja, ele não aparece do nada. O seu aparecimento, a sua mensagem está meticulosamente profetizada. Ela vem de um cumprimento. A palavra de Deus, ela não promove a si mesma. Ou seja, depois que ele aparece, qual é a missão deste João Batista? Ele não promove a si mesmo, não cria a sua própria mensagem. João não pregou o que quis, o que ele inventou, o que os escribas fariseus disseram. Ele não pregou uma corrente de pensamento positivo, nem mesmo uma linha doutrinária formulada pelos doutores da época. Ele pregou a palavra de Deus, voltando o coração do povo para o seu Deus. Isso é interessante, irmãos, paramos para pensar nisso. João não chegou, não caiu de paraquedas, não é um aventureiro, mas tampouco inventou uma nova mensagem. Não, ele não inventou, não criou a sua própria mensagem, não se promoveu a si mesmo, não pregou o que quis, não inventou, não pregou o que os fariseus disseram, não pregou uma corrente de pensamento positivo, nem mesmo uma linha doutrinária reformulada pelos doutores da época, mas pregou a palavra que veio do coração de Deus para o coração dele e para o coração dos homens. Essa mensagem que ele pregou. E com essa mensagem, o Jordão encheu de gente. Está vendo, irmãos? Que algo maravilhoso, né, na vida desse profeta. Que homem de Deus era esse homem. O que mais, pastor? Ele pregou o que vinha do coração de Deus para o coração do povo, as escrituras. Mas ele fez mais. João Batista não era bobo. João Batista não recorreu aos fariseus. Claro, ele era um homem de Deus verdadeiro. Ele recorreu ao profeta Isaías e fundamentou a sua mensagem nele, no Antigo Testamento. Veja que homem sábio. Ele recorreu aos profetas e, além de recorrer, fundamentou sua mensagem nas dos profetas antigamente. Nós não criamos mensagem. Nós a transmitimos. Não somos a fonte da mensagem, apenas os seus instrumentos. Você não cria mensagem, eu não crio mensagem. Os homens estão criando mensagem. Eles não podem fazer isso. Nós não criamos mensagens. Não criamos. Não somos a fonte da mensagem. Apenas o seu instrumento. Veja, irmãos, João Batista não prega uma mensagem antropocêntrica para atrair as multidões. Não é essa mensagem que ele prega. Uma mensagem que acalenta o ego das pessoas. Não é essa mensagem que ele prega. João Batista não está preocupado com isso. Mas ele prega uma mensagem centralizada nas Escrituras, porque a missão dele é preparar o caminho do Senhor. Esqueça disso não, irmãos. Eis aqui um homem para ser o nosso exemplo. Vamos pregar, mas pregar a mensagem que pode preparar o caminho do Senhor. O que isso significa? Antes,
como você viu aí, aquele que vem preparar o caminho do Senhor, né? Depois que diz este, é referido àquele que vem preparar o caminho do Senhor. O que significa preparar o caminho do Senhor? Referido-se a João Batista. Isso é referido aos reis antigamente. Antes dos reis chegarem nas províncias distantes do império, enviavam seus engenheiros para preparar o caminho. Montes e vales precisava virar planície. Veja, quando a Bíblia diz aqui, deixa eu botar um pouquinho, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso significa, aponta para um costume que havia na época antiga. Os reis, antes dos reis chegarem em alguma província, o que eles faziam? Eles enviavam pessoas para preparar, ele enviava engenheiros, os reis enviavam os seus engenheiros para preparar o caminho, montes e vales. Precisava virar planícies, caminhos tortos, fora do lugar, precisavam ser endireitados e aplainados. Para quê? Para que esse rei pudesse passar. Entende? Então ele enviava um engenheiro para preparar o seu caminho. Essa é a mesma ideia de João Batista. Essa também é a nossa missão: preparar o caminho do Senhor. O verdadeiro arrependimento, escute, remove os montes da soberba, a terra e os vales do desespero. Olha o que o verdadeiro arrependimento faz. Como eu acabei de explicar, essa é a ideia de preparar o caminho. João Batista veio fazer o mesmo, aplainar o caminho para que o Messias viesse e passasse. Mas, contudo, ele veio preparar o caminho com a mensagem de arrependimento. Essa também é a nossa missão. O verdadeiro arrependimento remove os montes da soberba do coração do homem, os vales do desespero, endireita os caminhos tortos do pecado e da hipocrisia. Por que está falando isso, pastor? Deixa eu dizer de novo. Os engenheiros iam na frente para fazer o quê? Preparar, aplainar o caminho, aplainar. Ele veio trazer arrependimento com a pregação de Deus, preparar o povo para o Cristo que estava chegando. Então, assim, na ideia do rei que enviava o seu engenheiro para aplainar o caminho, para fazer planícies, para que ele pudesse passar, assim, o verdadeiro arrependimento, como eu acabei de dizer aqui, ele faz o quê? Ele remove os montes da soberba, a terra e os vales do desespero, endireita os caminhos dos tortos do pecado e da hipocrisia, coloca no lugar todas as áreas da vida que está fora do propósito de Deus. O arrependimento faz isso. Agora veja se realmente não é isso. Aquele povo era ensinado pelos fariseus, era um cargo colocado em seus corações. O que é que eu disse que o verdadeiro arrependimento faz? Remove os montes da soberba, aterra os vales do desespero. Aquele povo andava desesperado por causa do peso que estava sobre ele. Remove a soberba, os vales do desespero, endireita os caminhos dos tortos do pecado e da hipocrisia. Coloca no lugar, o arrependimento genuíno coloca no lugar todas as áreas da vida de um homem que estão fora do propósito de Deus. É isso que o arrependimento faz. Um amém. Nossa, essa foi a missão de João Batista. Ele veio pavimentar a estrada para a chegada do Messias. O seu ministério, na verdade, foi preparar o caminho, apresentar o Messias e sair de cena. Foi isso que ele fez, meus irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Ele veio ministrar, preparar o caminho, apresentar o Messias e sair de cena. É o que você deve fazer quando for em qualquer lugar pregar. Pregue sua palavra, prepare o caminho do Senhor e depois saia de cena, porque é a palavra do Senhor que pode e vai fazer o milagre. Às vezes queremos entrar em cena, mas cadê a convicção? Cadê? Ninguém quebranta, cadê? Aí você vai entrar em cena, meu filho. A mensagem não é sua, não é de você, não sai do seu coração, é de Deus. Entenda, confie. A nossa missão é só confiar, meu irmão. Essa mensagem é do coração de Deus. E se é do coração de Deus, uma hora ela vai curtir o efeito dos seus escolhidos. Glória a Deus. Apenas vamos pregar, meu irmão, e lançar a palavra. E
sair de cena, meu filho. E preparar o caminho para o Senhor, porque Ele está chegando, né? Tá, não tá? Ele está chegando. Ele precisa de pessoas para preparar o caminho dele. E João Batista. Veja, é o próprio João Batista, é quem diz, arrependei-vos. E ele diz, por que o homem deve se arrepender? De verdade, profundamente, de todo o coração, genuinamente, ele diz, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. Olhe para você agora. Pergunte a você, meu irmão, você que está aqui, você já se arrependeu genuinamente, profundamente? Olhe para você. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o texto aqui está dizendo que vocês só entram no céu se você se arrepender. E se inicia dizendo qual é a mensagem de Deus para os homens. Já encontramos há muito tempo. A mensagem já está falando qual é a mensagem de Deus para os homens. E é essa. Arrependa. Mas arrependa de verdade, meu irmão. Não é igual aos fariseus, não. É de verdade. É profundamente, genuinamente. O arrependimento é o verdadeiro. Veja aquelas pessoas, provava tanto que se arrependeu, que é uma coisa que é observável. Elas iam logo querer se batizar. Hoje em dia é uma briga para o crente se batizar. Ah, não, vou ver a hora, o dia, a data, vou ver quando eu estou preparado. Eles não, meu irmão. O arrependimento produz logo isso. O que tem que fazer, João? Se batizar. Desse dia lá. Veja, o texto diz que eles se confessaram os seus pecados e iam se batizando. Foi lá, irmão, na confissão de fé, confessavam os pecados diante de todos e logo desciam as águas. Está vendo aí? É uma das provas do arrependimento isso, né? Não, mas para ser salvo precisa se batizar aqui. Aqui, mostra. Que uma das evidências de alguém que está arrependido é que ele quer se batizar. Ele quer fazer parte do ministério de Deus. Tudo que fazer parte, tudo que tiver para fazer, ele está dentro. Não é? Vamos ler aqui para ver isso. Vamos lá. Então saía ter com ele Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados. Confessando os seus? Confessando os seus? Irmãos, você acha que ele se escondia? Era publicamente, ele estava confessando os pecados publicamente. Por isso eu te faço uma pergunta agora. Como eu quero que você entre nos céus, e como portador da voz de Deus, eu estou fazendo o mesmo que João Batista aqui. Eu estou dizendo que Deus, a mensagem que ele deu para o homem é essa, não tem outra. Arrependei-vos, você que está aqui, porque Jesus está próximo, e ele vai vir em forma com o reino dos céus, ele vai vir com os anjos. Ele é o reino dos céus. Cristo é o reino dos céus. Ele está próximo, mais próximo do que nunca. Você que está aqui, se seu coração ainda não se arrependeu profundamente, de todo o coração, genuinamente, meu irmão, por favor, ele diz o porquê que você deve fazer isso hoje. Deixar o pecado, a barganha, tudo que você souber que é pecado, deixe hoje. Deus está dizendo, arrependei-vos, mude de vida, abandone o pecado, porque eu estou voltando. Por isso que você deve se arrepender, mudar a forma de viver, mudar a forma de pensar, de falar, o gesto, a maneira de viver. Você deve passar pelo metamorfose, você deve perceber se você é transformado, as suas ações, como você fala, como você se comporta, como você age. Observe, pelo amor de Deus, só vai entrar nesses céus quem passar por esse arrependimento. Não tem outra forma. Não vim aqui mentir para vocês. É a forma de Deus para o homem. Foi esse jeito que ele disse que o homem vai entrar. João, prega aí. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não fique escondendo o pecado, por favor. Não fique aqui me ouvindo todo domingo, quinta, e com pecado escondido em redes sociais, vendo mulher pelada, vendo imoralidade sexual. Não fique cobiçando tudo. Não fique, pelo amor de Deus, não fique escondendo pecado em casa, pecado no coração. Não fique, porque você pode esconder de mim, mas de Deus você não vai esconder. Se você não se arrepender, se você não fazer o que o texto está dizendo, você não vai herdar o reino dos céus. Por favor, não esconda pecado mais. Confesse-os diante de Cristo, todos eles. Abandone, mude a sua vida, deixe eles. Deixe. Por que, pastor? Porque só tem essa forma, é a única. Eu não posso mentir para vocês e nem vim aqui para isso. Eu vou pregar o que Deus está mandando e o que Ele está dizendo. Arrependa, porque isso é a única
vocês entrarem no reino dos céus. Mudem a vida de vocês. Mudem a vida de vocês. Veja, irmãos, isso é um incentivo para todo crente e pregador do Evangelho. Veja, a mensagem que estava na boca do maior profeta de todos os tempos. Qual era? Escute, eu estou falando do maior profeta de todos? De todos? Qual é a mensagem que estava na boca dele? Qual era a mensagem que estava na boca do maior profeta de todos os tempos? Porque os homens mudam a mensagem hoje. Pergunta que fica aqui agora. Mas pastor, por que os homens mudam a mensagem hoje? Porque querem fama, status, dinheiros, seguidores e reconhecimento. Pronto, falei aqui. Eu resumi para você por que Cira Malafaia mudou a mensagem, parou de pregar a verdade para pregar mentira e evangelho da prosperidade. Eu acabei de definir para você agora o que foi que teve no coração dele e ele deu lugar e satisfez esse desejo. Eu acabei de falar para você o que todos os pregadores que corromperam e mudaram a mensagem. O que é que está no coração deles? O que é que eles querem? Primeiro, fama. Segundo, status. Terceiro, dinheiro. Quarto, seguidores. Quinto, reconhecimento. Tem mais um. Sexto, aplausos. Eles querem ser aplaudidos, porque querem ser grandes aos olhos dos homens. Por isso muitos mudaram a mensagem. Já outros, eu falei dos mais antigos, tá? Eu dei um motivo para você aqui agora, porque eles mudam a mensagem. Já outros, mais novinho que surgiu agora, está com mais de 7 milhões de seguidores. O que é que eles fazem? Outros acham que eles já surgem com uma nova mensagem. Mas por quê? Por que eles surgem? Isso é mais culpa daqueles que começaram lá atrás. Esses já surgem com uma nova mensagem por causa da fama dos outros que mudaram a mensagem para que não fique por baixo. Tem que começar bem, né? Peraí, foi que deu certo aí, o Evangelho da Prosperidade. O povo gosta, né? Então vou inventar um melhor. O coach. Você é igual a Jesus. Você tem o mesmo valor que Cristo. Você é a pérola dos olhos de Deus. Aí, meu filho. Então, uns mudaram a mensagem e outros já surgiram com uma nova mensagem. Foi assim ou não? E não ficou por baixo mesmo não, viu? E por incrível que pareça, ultrapassou eles lá. Eles ficou para trás dentro desse novo que surgiu aí. Você vê como a coisa andou para eles, viu? João Batista era simples demais. A comida do homem era gafanhotos e mel silvestre. A roupa do homem era veste de pelos de camelos e um cinto de couro. Mas a mensagem que estava na sua boca trovejava como a voz do próprio Deus. Nunca mudou a mensagem durante 6 meses de ministério. Lê o versículo 4 comigo. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Irmão, a simplicidade de João Batista nos mostra que o que importa não é o pregador, mas a pregação. A simplicidade de João Batista, o quão ele era simples, nos ensina aqui hoje, nessa noite, que o que verdadeiramente importa não é o pregador coisa nenhuma, mas a pregação. O que importa não é a mensagem, não é o mensageiro, mas a mensagem. Não é o obreiro, mas a obra. Veja, o ministério de João começou em um lugar estranho, deserto da Judeia. Ele se veste de uma maneira estranha, com peles de camelo. Ele se alimenta de uma maneira estranha, com gafanhotos e mel silvestres. É um homem estranho ao que nós deveríamos ser também, essa sociedade. Charles Haddon Spurgeon diz que as vestes de João Batista indicavam a sua simplicidade, a sua austeridade, a sua autonegação, a sua comida, o produto do deserto onde morava, mostrou que ele não se importava com os luxos. João não era um homem dado às rodas dos poderosos, nem frequentador dos banquetes requintados. Ele não pregava no templo, nem nas corridas ruas de Jerusalém, mas no deserto. Com isso, mais aprendemos que não é o lugar que faz o homem, mas o homem que faz o lugar. Veja, João está pregando no templo. João não está pregando no templo, mas no deserto. Porque a ele veio a palavra do Senhor e o povo veio a ele para ouvi-lo pregar. Por que João Batista pregou a mesma mensagem? Porque João Batista não estava preocupado em ser grande diante dos homens, mas ser grande diante de Deus. Ele não estava preocupado em ser reconhecido pelos homens,
mas ser reconhecido por Deus. Desse modo, a sua mensagem nunca mudou, e com essa mesma mensagem, ainda que não tivesse vivo para ouvir, mas Deus vivo, o Deus vivo encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, falou para que todos ouvissem: nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. É pouco para você isso? O homem nunca mudou a mensagem, simples demais, pregava no deserto, não era em púlpito, não era em templo, não tinha os banquetes requintados, era um homem simples, mas que trovejava a voz de Deus, de modo que depois da sua morte, esse homem é tão honrado, ouve da boca do próprio Filho de Deus, dizendo: nascido de uma mulher, ninguém foi maior do que aquele profeta. Aquele profeta que nunca curou um cego, que nunca fez um coxo levantar, que nunca curou um caroço de ninguém, mas que só tinha uma palavra na boca dele: deixe os seus pecados, mude a sua vida, porque o reino de Deus está próximo. Esse mesmo homem, com essa mesma mensagem, com um tempo pequeno de ministério, foi considerado por Deus o maior profeta de todos os tempos. Aleluia. Falou para que todos ouvissem. E se isso não bastasse agora, olha bem uma coisa. Vou adiantar um pouquinho, cada cedo. Se isso não bastasse, agora vem o Deus que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou a hora agora, como eu disse a vocês mesmos sabiam, João Batista veio preparar o... Para quem? Ele chegou. João Batista saiu de cena, acabou. Chegou a hora dele iniciar o seu ministério na terra. Emanuel, Deus conosco, pisando na terra, entre os homens. Deus conosco iniciou o seu ministério, dizendo assim: era a minha palavra que estava na boca de João Batista. Ele morreu, mas a palavra continua a mesma. Como assim, pastor? O que é que o senhor está dizendo isso? Jesus falou especificamente disso que o senhor está dizendo? Jesus levantou e disse assim: olha, era a minha palavra que estava na boca de João Batista. Não. Jesus não falou especificamente isso. Mas, talvez, na época de João Batista, alguns dissessem assim: ainda, será que João Batista realmente é um enviado de Deus? Não vi ele fazer nenhum milagre, não curou um cego, não ressuscitou um morto. Uma mensagem tão simples, durante 6 meses, pregando a mesma mensagem, como dizem de mim, quadrado, durão, santarrão, porque é chegado o reino dos céus. Já talvez outros diziam: poxa, esse João Batista é tão duro, só prega essa mesma mensagem, só arrependimento, não tem outra mensagem. Arrependa e entre no reino de Deus, arrependa e entre no reino de Deus, pare de pecar e entre no reino de Deus, mude a sua vida e entre no reino de Deus. Só essa mensagem ele pregava. Mas agora vamos ver Jesus. Ele vai iniciar seu ministério. Acho que Jesus vem com uma palavra diferente, mas doce. Jesus vem trazer o mel. Agora, veja, olha lá. Ele vai começar a pregar. Vamos ver se alguma coisa parecida com a mensagem dele é João Batista. Afinal, Jesus é o Filho de Deus. Ele vai trazer para nós bens materiais. Essa terra, ele vai trazer para nós riquezas. Vai fazer milagres. Vai nos tornar prósperos. Vai nos libertar do jugo dos romanos. Jesus vai trazer uma mensagem mais confortadora, uma mensagem mais macia. Até porque você precisa entender uma coisa: assim que João Batista sai de cena, quem é que entra? Jesus. Então eu acredito com certeza que esses rumores é certo que surgiu. Primeira prova que esses rumores surgiram, eu tenho quase certeza disso, quando Jesus diz assim: nasci de mulher. Está vendo ali? Jesus está aqui exaltando o ministério do homem que por muito foi desprezado. Quando ele diz assim: nascido de mulher, deixa eu testificar logo para vocês. Aquele homem lá simples, aquele profeta lá que comia mel sem festa e gafanhoto, se vestia com pele de animal, aquele homem lá era um homem de Deus. Por que Jesus está testificando de João Batista? Não é por acaso. Claro, isso devia acontecer. Então com certeza houve esses rumores. Jesus vai vir com uma mensagem diferente. Agora vai se iniciar, lembre, vai se iniciar o ministério de Jesus agora. E agora está a perspectiva, o público de João Batista, uns que achavam duro, outros que achavam a mermice, outros, o público está agora ansioso. E agora vamos ver se realmente o que Jesus vai pregar.
Jesus vai vir com uma mensagem mais macia. Ele vai trazer o mel. Com certeza vai ser diferente de João Batista. Então vamos ver o que Jesus pregou no seu ministério. Mateus capítulo 4. Vamos ver o início da mensagem de Jesus? Vamos lá. Prepare. Mateus capítulo 4. Olha o início. Aqui é o início do ministério de Jesus, tá? Nunca esqueça disso. Mateus 4,17. E daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Jesus dizendo: ei, vocês pensaram que eu ia trazer o mel? Vocês pensaram que eu ia trazer, amaciar, que eu ia mudar? A palavra que estava na boca daquele homem era a minha palavra. Rapaz, fale sério. Irmão, você acha que é por acaso que Jesus inicia com as mesmas palavras? Não é. Não é. Não é por acaso. Não é por acaso. Isso aqui é algo que realmente tinha que ser assim, para que as pessoas pudessem entender realmente que é essa. Aí agora, irmão, sabe o que nós aprendemos aqui? Nós já tínhamos certeza qual era a mensagem de Deus para os homens, mas peraí, tem um fato, pastor. Em João Batista, Deus usava a boca de João Batista. E agora? É o próprio Deus pregando. Não é interessante isso? Se Deus já tinha confirmado qual era a sua mensagem para os homens na boca de João Batista, agora ele vem, ele mesmo, e prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É como se fosse que ele carimbou. Essa é a mensagem, não tem outra. Para quem tinha dúvida aí, que João tal, essa é a mensagem, viu? Essa é a minha mensagem. Arrependei-vos. Aleluia. E é essa a mensagem que ele quer que você e eu e todos os pregadores preguem. Agora, como eu disse, não Deus usando mais a boca de um homem como instrumento, mas o próprio Deus agora ele mostra qual é a sua mensagem para os homens. E a sua mensagem é essa, é a mesma de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, meu amado, arrependimento não é somente tristeza pelo pecado. Eu já vou acabar, vou passar só um pouquinho do horário do carro da ceia. Agora vai estar chegando nas partes mais importantes da mensagem. Precisamos entender o que é arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Talvez não é o que você acha que é. Arrependimento, olhe para cá. Arrependimento não é somente tristeza pelo pecado, mas uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência a Deus. Deixa eu falar de novo, grava isso. Arrependimento não é somente tristeza pelo pecado. Não é só ficar triste pelo pecado. Arrependimento é uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência a Deus. Isso se chama arrependimento. Não é só você ficar triste com o pecado. Você precisa tomar uma decisão, afastar desse pecado, ter um afastamento desse pecado. E depois que afastar do pecado, já me arrependi? Não. Eu estou explicando aqui o que é arrependimento, irmão. Grava. Arrependimento não é só tristeza pelo pecado, mas uma decisiva mudança, um afastamento do pecado, afastar dele, jogar ele para longe. Mas o que mais? Depois que eu afasto do pecado, eu já me arrependi? Não, há mais um passo. Depois que você se afasta do pecado, agora você passa a ter um comprometimento quanto a começar uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso é arrependimento. Aconteceu isso com você? Aconteceu? Você fica triste com o pecado, mas não só fica triste. Você afastou do pecado? Você tem um comportamento quando a começou uma nova vida de obediência a Deus? Isso é arrependimento. Irmãos, eu acredito que isso é uma das partes mais importantes pela qual você deve prestar bem atenção, tá? Observe. Por quê? Por quê, pastor? Porque o texto aqui diz assim: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Não muito mais importante do que isso, eu deveria fazer. E o que eu estou fazendo é muito importante. O que eu estou fazendo é fundamental. Eu estou explicando o que é o arrependimento. Por quê? Porque foi exatamente isso que Deus pediu para entrar no céu. Qual é a condição que Deus colocou para um entrar no céu? Então logo precisamos aprender o que é isso. Então observe, guarde. Arrependimento não é só a tristeza pelo pecado, é o abandono, é você afastar dele, é você correr para longe dele, entenda. Não é só você ficar triste e cometer de novo, pecar e voltar, não. Arrependimento é ficar triste, se arrepender e afastar desse pecado, andar longe dele. E o que mais? E passar a ter um comprometimento quanto a começar uma nova vida em obediência a Deus. Veja, amados, essa mensagem de arrependimento é antiga. O arrependimento traduz o chamado dos profetas do Antigo Testamento, sim ou não? Foi essa mensagem que estava na boca deles? Então é uma mensagem antiga, que traduz os chamados dos profetas de Antigo Testamento, chamando Israel para voltar para Deus, a fidelidade da sua aliança. Foi o que nós mais vimos, não é? Na história do Antigo Testamento, Deus chamando o povo a voltar o quê? A fidelidade da sua aliança. Sempre foi assim. Então o arrependimento traz consigo, escute, mais um fato, olhe para cá. O arrependimento traz consigo tristeza pelo pecado. Tristeza essa que gera afastamento do pecado, que gera mudança de vida, que gera mudança de pensamento, que gera metanoia. Isso é arrependimento. Pare para pensar, por favor, nisso. Deixa eu falar de novo. Arrependimento traz consigo tristeza pelo pecado. Tristeza essa que gera afastamento. Eu fico triste com o pecado, e por eu ficar triste, o que é que eu faço? Peco de novo. Tem gente que se arrependeu assim. Não era para ter feito isso. Faz a mesma coisa. Não é. Faz. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento. Fiquei triste por aquele pecado. O que é que eu faço agora? Se afasta dele. Isso é arrependimento. É deixar o pecado que fez. Entenda, por favor. Só existe esse meio. Deus nos deu somente o meio para entrar nos céus. E ele é esse. Ou nós se arrepende e entra, ou vive a nossa vida e vai para o inferno. Isso é a verdade de Deus para nós. Então arrependimento, era como se estivesse aí um caderno para anotar isso. O arrependimento traz consigo tristeza pelo pecado. Tristeza é essa que gera afastamento do pecado, que gera mudança de vida, que gera mudança de pensamento, que gera metanoia. E você para de errar o alvo. De novo, você para de errar o alvo. Como assim, pastor, errar o alvo? A palavra pecado vem de uma ideia, armatia, no grego, que significa errar o alvo. Quando é que você erra o alvo? O alvo é Deus, é Cristo. O alvo do homem é se chegar a Cristo, servi-lo, agradá-lo em espírito e em verdade. Isso é o alvo. Quando o homem faz algo fora disso, de Cristo, ele errou o alvo. Por isso o significado do pecado é errar o alvo, porque o alvo é Deus. Agora veja, quando você se arrepende, você para de errar o alvo. Como assim igual, quando você está pecando contra Deus, você está errando o alvo, como eu disse, porque o alvo é Deus, buscar a Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Quando você não faz isso, você erra o alvo, você peca contra Deus, significa armatia no grego. Agora, quando você para de errar o alvo, quando você para de errar o alvo, é porque aconteceu uma metanoia em você, que significa a palavra grega para arrependimento. Veja, existem duas palavras, uma para pecado, armatia, errar o alvo, e outra para arrependimento, metanoia. Então quando você erra o alvo, é porque aconteceu, quando você para de errar o alvo, que aconteceu uma metanoia, que significa a palavra grega para arrependimento. Mas agora a pergunta é, glória a Deus, agora a pergunta é, se mesmo, o que significa metanoia? Metanoia significa ação de mudar de ideia ou de pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. É exatamente o arrependimento. Veja, como eu acabei de dizer, precisamos entender o significado das duas palavras. Armatia, errar o alvo, coisa que talvez você vem fazendo aqui, errando o alvo é Cristo. Quando você para de errar o alvo, você acerta o alvo, você para de pecar. Quando você erra o alvo, você pega contra Deus. Arrependimento, metanoia.
E o que significa metanoia, pastor? Mudança de ideia, de pensamento. Ou seja, você para de acreditar em determinada coisa, para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Por exemplo, do ponto de vista religioso, a metanoia representa o processo do arrependimento e conversão genuína em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou acabando para iniciar a ceia. Irmãos, do arrependimento, como eu disse, o arrependimento é urgente, por causa do reino dos céus. Veja, a mensagem está dizendo, o reino dos céus está próximo. Isso pode significar, tanto está muito perto, quanto já chegou. Quando você viu João Batista dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que significa isso? Significa que o reino dos céus pode estar tão próximo, quanto já chegou. Porque o termo aqui é apropriado para descrever a vinda do reino, que já havia sido iniciada com a chegada do rei na terra, Cristo. Mas ainda estava apenas parcialmente cumprida, aguardando a sua morte e ressurreição. Quando o Batista diz arrependei-vos porque é chegado o rei dos céus, ele estava dizendo que o rei, Jesus é o rei. Quando o rei pisa na terra, ele iniciou o seu reinado. Por isso arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Jesus é o rei dos céus. Mas também essa profecia está parcialmente cumprida, aguardando a sua morte e ressurreição. Agora veja, por que o arrependimento é urgente? Porque essa é a realidade. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em outro sentido ainda está para acontecer. Veja, quando Jesus disse arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele mostra que o tempo de espera havia terminado e que o próprio rei havia entrado em cena. Quando Jesus, agora não mais João Batista, quando nós lemos aqui no versículo 17, quando Jesus diz arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele mostra que o tempo de espera do reino iniciar havia acabado e que o rei acabou de entrar em cena. E realmente, quando ele começa a pregar, ele entrou em cena. Agora, com a morte e ressurreição, essa realidade toma outro sentido, que agora ainda está para acontecer, que é o que estamos aguardando, o reino dos céus, aguardando a sua tão esperada segunda vinda. Agora vamos acabar a mensagem, vamos ler, versículo 9, para aqueles que não se arrependerem aqui, para aqueles que não tomarem uma atitude hoje, de quererem passar por uma metanoia e pararem de errar o alvo, vai sobrar isso aqui, irmãos. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode citar filhos de Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore, pois, que não se arrepende, posso traduzir assim? Toda árvore, pois, que não se arrepende, é cortada e lançada no fogo. Só tem uma opção para você aqui, tá? E ela é se arrepender genuinamente em Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus está próximo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.